Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público, com o objetivo de combater os homicídios cometidos por impulso e por motivos fúteis. Ocorreu em novembro o lançamento da campanha Conte Até 10. Paz, essa é a atitude. Criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e parte da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, também são parceiros da iniciativa o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. Lançamentos regionais da campanha também aconteceram em diversos estados. Para saber como foi o lançamento dessa campanha no Rio Grande do Sul, convidamos o promotor de justiça, Adriano Marmit. Doutor Adriano, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é todo meu. Como ocorreu esta campanha, esse lançamento da campanha aqui em Porto Alegre? Bem, primeiro nós tivemos um lançamento nacional e depois em Porto Alegre, na Escola Martes Barros, a Vila Safira, bairro Mário Quintana, que é um local onde os índices de violência são altos, com vítimas principalmente jovens, e por isso o motivo da escolha, foi feito o lançamento regional, com a presença da conselheira do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Thaís Chirin Ferraz, que é a gestora, uma das gestoras da ENASP e do Grupo de Persecução Penal, com a presença do Procurador-Geral e outras autoridades. E então foram mostrados os vídeos, a campanha, a razão da campanha, junto ao público jovem, que é o público mais afetado por esses homicídios de impulso. Neste dia, então, houve muitas atividades, como o senhor falou, vídeos foram exibidos. Tem atletas também que participam desses vídeos? Sim, o Anderson Silva e o Júnior Cigano são lutadores de MMA e eles participam dessa campanha, né, a nível nacional, mostrando que conte até 10, né, essa é a atitude, ou seja, nós temos que refletir um pouco antes de agir por impulso. Por quê? Porque dos homicídios que nós temos hoje, uma média assim nacional, vamos dizer, cerca de 50% são homicídios relacionados a atitudes de impulso. Ou seja, o cidadão está com a cabeça fervendo, está com aquela raiva incontrolável e não se contém e comete o homicídio. Esse é o crime que muitas vezes afeta pessoas de bem, pessoas normais, a pessoa está num dia irritada, a pessoa está num mau dia, acontece vários eventos naquele dia e aí a gota d'água acontece numa discussão de trânsito, numa violência doméstica, numa briga com o vizinho, uma discussão de bar, e a pessoa reage de forma desproporcional e acaba matando seu semelhante. Como o senhor falou, a ideia é diminuir esse índice de homicídios cometidos por impulso. O senhor também falou no trânsito. Diariamente a gente percebe pessoas irritadas no trânsito, discutindo. Sim. E isso tem que acabar. Isso. Esse é o exemplo clássico, né, do homicídio praticado por impulso. Né? Um motorista é irritado com o outro, ali numa discussão, acaba puxando uma arma, uma faca, alguma coisa e acaba matando o outro. Ou seja, são naqueles segundos de tensão, a pessoa tem que refletir, por isso o conte até 10, né? Aquela velha história, se tu contar até 10, a tua raiva momentânea passa. Parece besteira, mas realmente funciona isso. Né? Aquele ímpeto já é contido nesse momento. Pois jovens têm morrido em consequência de discussões banais. Sim. E sempre num crime há uma vítima. Agora, aquele jovem que mata, ele fica com a sua vida também estragada. Por exatamente. Isso é importante contar até 10. Tem aquela história, né? Ninguém ganha. Um vai para o cemitério e o outro vai para o presídio. Né? Essa pessoa que cometeu esse crime vai estar sujeita a um processo criminal, uma pena que pode ir até 20 anos ou mais, dependendo da motivação do homicídio. Ela estará sujeita a uma indenização cível, ou seja, vai estragar a sua vida, né? Fora o aspecto todo moral, né? De ser
vista como uma pessoa que cometeu um crime, os familiares da vítima, os familiares desta pessoa que vai para o presídio também. Tem todo esse aspecto, ou seja, não vale a pena, muitas vezes vale a pena levar o desaforo para casa do que aceitar a provocação e cometer um homicídio. Aquele que está fazendo a provocação, que está ofendendo o outro, na verdade, tudo aquilo, se tu não responderes e não revidares, vai ficar com ele aquilo. Ninguém vai... Ele lançou o anzol, se tu mordeu a isca, tu aceitou o desafio, a briga, vamos dizer assim. Se tu não aceitares, tudo aquilo que ele está falando, que está te ofendendo, que está dizendo, vai ficar com ele. Ninguém vai pegar aquelas ofensas, vamos dizer assim. Tá? Ou seja, não vale a pena revidar isso, levar adiante uma discussão, às vezes, que começa com uma bobagem e termina no homicídio. As pessoas têm que... Por que o homicídio é julgado pelo tribunal do júri? Né? Por quê? Porque o homicídio é um crime que não tem classe social. A gente vê ricos, pessoas cultas cometendo homicídio. Acontece? Sempre é notícia na imprensa. Por quê? Ele não tem classe social. Todas as pessoas, num determinado momento da sua vida, estão no mau dia, estão irritadas, numa situação tensa, pode reagir, e é nesse momento do conte até 10, um momento de fúria, de impulso, que cometem esse homicídio. Às vezes são pessoas boas, são pessoas de boa índole e tudo mais, mas tiveram aquele infortúnio naquele momento. Então, por isso, esse conte até 10 é muito importante. E essas pessoas são julgadas pelo tribunal do júri justamente porque é um crime que não tem classe social. A sociedade julga porque todos estamos sujeitos a esse tipo de atitude, né? de violência, de impulso. Então, para se viver em sociedade, muitas vezes tem que se abrir mão de tentar resolver as coisas dessa forma. Todo mundo tem dissabores no dia a dia. Imagina se cada dissabor tu vai resolver com um homicídio, né? Então nós temos que, muitas vezes, abrir mão nos contermos, né? Em prol da liberdade. E é muito importante também a participação dos pais, da família. Sim. Quando o filho, o jovem, sai no sábado à noite, é importante que o pai diga, olha, cuidado no trânsito, não discuta, não vá brigar, né? Evite a discussão. Isso é importante também. De gangue e tudo mais. Sim, é muito importante. Hoje eu diria assim que nós temos dois tipos de homicídio no Brasil. O homicídio que resulta da violência própria mesmo, geralmente ligado ao tráfico, ao consumo de drogas. E o homicídio esse clássico, vamos dizer, que é o homicídio que o Código Penal foi preparado para fazer, que é o homicídio por motivo fútil, o homicídio por traição, por emboscada, por aquele homicídio que tem uma motivação não puramente acerto de contas de tráfico, etc. Esse homicídio que a campanha visa, né, quer combater esse tipo de homicídio. Que tem como combater isso, é uma questão cultural, de as pessoas refletirem, valorizarem a vida, que não vale a pena tu satisfazer essa raiva momentânea, criando um problema muito maior para ti depois. Claro. E o Brasil é o primeiro país no mundo em número de assassinatos. Em números de mortes violentas, o Brasil ocupa o primeiro lugar, números absolutos. Tá? Para ter uma ideia, em uma estatística da ONU de 2009, nós tivemos 43.900 assassinatos no Brasil. O Brasil está em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a Índia, com 40 mil, só que a Índia tem 5 vezes mais população que o Brasil. E digo mais, esse 43 mil, na verdade, é muito maior esse número, porque as estatísticas ainda não estão alinhadas. Por exemplo, um corpo encontrado com 4 tiros nas costas, muitas vezes era classificado como encontro de cadáver, não como homicídio. Entrava na estatística como uma ocorrência policial, outra que não homicídio. Então, uma das metas do ENASP, a meta 1, foi alinhar essas estatísticas. E agora nós temos que fazer outro alinhamento, classificando esses homicídios por impulso ou por motivo fútil, diversificando eles dessas mortes relacionadas à criminalidade macro, né, ao tráfico, etc.
Por isso que a pesquisa, ou melhor, a campanha, ela é voltada a essa faixa etária de jovens, né? Sim, sim. E também visa conscientizar o cidadão, né, dessa violência. O ser humano mais maduro, depois dos 30 e pouco mais, ele já tem mais preparado esse mecanismo de se conter a sua raiva, assim, vamos dizer, ele já está mais maduro, ele consegue ter um pouco mais de êxito no conte até 10, vamos dizer assim. Mas as estatísticas mostram que na América Central, por exemplo, uma pessoa, um jovem, a cada 50 será morto, será assassinado até os 31 anos de idade. Um a cada 50, é muita gente. No Brasil, por exemplo, nós temos, na estatística da ONU, 22, e na estatística do ENASP, já considerando essas variáveis, 26 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Essa é a nossa estatística. Em estados, por exemplo, em Alagoas, nós temos 66 assassinatos para cada 100 mil habitantes. É muito alto esse número. No Espírito Santo, 50. Aqui no Rio Grande do Sul são 19 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Enquanto o desejável, a nível mundial, é 10 para cada 100 mil habitantes. Então nós temos muito ainda a abaixar esse número, né? Trazer para esses 10, por aí, para um número aceitável. Já que estamos falando em estatística, ela mostra que na maior parte dos estados do Brasil, mais de 50% dos crimes de homicídio são praticados por impulso. Exatamente. Ao redor desse número, 50% são crimes de homicídio que se poderia evitar com um comportamento diferente daquele que foi provocado, daquele que se sente irritado, que muitas vezes até pode estar com a razão. Ele está com a razão, mas ele perde a razão no momento que ele reage daquela forma, matando outra pessoa. Aí ele é uma reação desproporcional. Eu não estou falando aqui de legítima defesa, eu estou falando na reação, na motivação do homicídio. Por isso que é importante essa articulação dos sistemas de justiça com a sociedade civil para, digamos assim, substituir essa cultura de violência no país. Exatamente. Porque é uma violência, vamos dizer, gratuita, né? Não é... Os seres humanos brigam, eles discutem, isso faz parte do comportamento humano. Só que para viver em sociedade nós temos que abrir mão de certas liberdades, certas atitudes para poder conviver. Porque se cada um vai resolver os seus problemas, os seus dissabores com homicídio, não vai ser possível mais viver em sociedade. E por isso que tem essas leis, e por isso também que está essa campanha, né, elogiável a nível nacional, para que se reflita antes de tomar uma atitude violenta. Um outro dado que chama a atenção, doutor Adriano, é que em 2011, aqui no Rio Grande do Sul, 43% dos homicídios foram cometidos também por impulso e por motivo fútil. Exatamente, exatamente. E aí que está trabalho do Ministério Público, da sociedade em geral, é tentar reduzir esse número. E esse número nós temos que reduzir com campanhas, com esclarecimentos, com conversas dos pais com os filhos, para que não reajam desta forma para evitar consequências maiores para si e para a vítima e familiares da vítima e tudo mais. E daqui para frente, já que estamos com essa campanha lançada em novembro, será possível mapear melhor esses crimes? Eu digo em nível de Brasil, sim, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul. E também taxar melhor, caracterizar melhor quais são os homicídios cometidos de maneira fútil, de maneira impulsiva. Sim. A própria ENASP já traçou metas para serem atendidas por todos os estados na classificação desses homicídios.
Vamos melhorar essa estatística para diferenciar bem o homicídio, que é fruto de uma violência de crime organizado, de tráfico, do homicídio esse praticado por impulso. O homicídio é aquele que poderia ser evitado, que é praticado muitas vezes por um cidadão que não tem nenhum histórico, não tem nenhum antecedente, nada. Se envolveu numa situação que ele reagiu com aquela violência de ímpeto, de momento, no impulso. Tem uma vida pregressa ótima, mas, no entanto, muitas vezes estraga, né, todo esse comportamento por uma atitude impulsiva, impensada no momento. Hoje, no júri, nós temos aí 70% dos julgamentos tendo, digamos assim, como motivo o tráfico de drogas, o entorpecente de maneira geral. Crimes como briga de vizinho, ciúmes, dá para caracterizar como impulsivo? Ele está na categoria ali do impulso, do motivo fútil, né? São brigas de vizinhos, conflitos agrários, violência doméstica, briga de gangues, rivais, geralmente adolescentes. O que mais? Discussões de bar, discussões sobre futebol, ou seja, de trânsito. E coisas tolas que são coisas de momento, que passa um minuto, tu já esqueceu, tu já está, né? E que muitas vezes redunda num crime. Aquele que se diz que agiu também sob violenta emoção? Também seria também um motivo que daria para evitar. A violenta emoção tem uma redução da pena, inclusive, tá? Mas também está nessa categoria aí, que pode ser evitado. Uma atenuante. Uma minorante, no caso. Minorante. Isso. Voltando à campanha Conte Até 10, quais são agora os projetos do Ministério Público Gaúcho dentro dessa meta? Sim. Bom, Conte Até 10 está dentro de um projeto maior, que são as metas 1, 2, 3 e 4 do ENASP. Nós já reduzimos bastante o número de inquéritos de homicídio até 2008. Em números absolutos, estamos em terceiro no país, se não me engano. E dentro desse contexto também tem o Conte Até 10, essa campanha, a raiva passa, a vida fica, no sentido de divulgar, né? Já estão os promotores nas suas comarcas, né, estão fazendo essa divulgação. Muitas vezes antes dos plenários de júri também já se faz um preâmbulo falando sobre a campanha, da importância dela. E também com vídeos, com palestras, com programas como esse de hoje, estamos divulgando essa ideia para que pegue nessa, vamos dizer assim, que se reavive aquele aforismo, né? Conte até 10, está com raiva, conta até 10. Né? Pensa um pouquinho antes, não age por impulso. Tudo que é feito por impulso, muitas vezes, né, quando o irracional toma conta da nossa cabeça, a gente se arrepende muitas vezes. Então, o Ministério Público está com um ônibus também, lembro agora, sim, justamente para facilitar essas campanhas, para ir em comunidades, alertar as pessoas, né, sobre a importância também. O projeto MP na Estrada, né, nós temos um ônibus com gabinetes, né, de promotores para viajar pelo estado inteiro e divulgar essas campanhas que o Ministério Público tem e dar atendimento, inclusive, nessas comunidades. O senhor esteve em Brasília também durante o lançamento da campanha nacional ou não? Quem esteve foi a promotora do júri, a doutora Lúcia Calegari. Ela que acompanhou lá o lançamento da campanha a nível nacional. Sim. E a ideia, então, é expandir melhor essa campanha, alertar as pessoas, difundir melhor o Conte Até 10. Reduzir o número de homicídios, né? Nós temos que reduzir esse número, não só com combate firme, né, contra a impunidade, que isso a gente vem fazendo, mas também diminuir o número de homicídio no seu nascedouro, né? Principalmente esses que não são gerados de uma violência, de um crime organizado, de um crime puro, vamos dizer assim, e sim da sociedade mesmo, do convívio, né, das pessoas, melhorar isso, baixar esse número. Pela sua experiência na área criminal, o senhor diria que quem comete esses crimes por impulso, a maioria das pessoas são pessoas primárias? Sim, muitos são primários.
O que acontece muitas vezes no presídio, quando se tem que escolher um réu para um apenado para fazer trabalho no escritório do presídio, para fazer aquele trabalho um pouco mais nobre, geralmente é o réu de homicídio. Por quê? Porque é um réu que não tem histórico criminal. Uma pessoa que quando já esfriou a cabeça, é uma pessoa boa, uma pessoa do nosso convívio, pessoa, né? Mas que no momento infeliz da sua vida não soube dosar, né, a sua reação e cometeu um homicídio. E esse tipo de crime a campanha visa evitar. Eu não estou falando aqui de legítima defesa, não estou falando do crime brutal, violento mesmo, ligado ao tráfico, ligado ao crime organizado. Estou falando do crime praticado por impulso, o crime a que todos estamos sujeitos. Tá? A que o ser humano em si, por ser humano, por reagir, por ser muitas vezes ficar com raiva e agir por ímpeto, comete. E aí nós temos que dar esse pouquinho a mais, esse freio a mais, para que isso não aconteça. A pessoa tem que refletir melhor, até mesmo antes de sair de casa, tem que ser uma pessoa mais equilibrada, porque no mundo que nós vivemos hoje, de estresse, uma série de coisas acontecendo, às vezes fica difícil a pessoa, por isso até que acontece muitos incidentes no trânsito hoje no país. Só para ter uma ideia, isso geralmente está ligado à maturidade um pouco, né? É por isso que também que os jovens são mais afetados. Tá? Para ter uma noção, olha, as vítimas, tá? 43% dos homicídios entre 15 e 19 anos, as vítimas são 43%. Tá? Entre 20 e 24 anos, 60% dos casos são das vítimas. Entre 25 e 29 anos, 51% dos casos são, as vítimas são entre 25 e 29 anos. E como o senhor avalia esses números? Eu avalio da seguinte forma, que esse conte até 10, e por isso que a campanha também está focada mais no público jovem, está ligado também à maturidade. As pessoas com um pouco mais de maturidade já sabem que muitas vezes vale a pena deixar para lá uma situação de conflito do que levá-la adiante. Não aceitar a provocação, não aceitar o desafio, né, e evitar um mal maior. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutos para dar aquele recado em nome do Ministério Público Gaúcho. Então, o Ministério Público se engajou nessa campanha e está cumprindo todas as metas do ENASP em relação aos inquéritos até 2007, 2008. E dentro desse contexto também queremos diminuir o número de homicídios praticados por impulso, que é a forma de combatê-lo, é realmente o maior esclarecimento, com os pais falando aos filhos, né, educando para que não reajam com violência, também com campanhas em escolas, em entidades, mostrando a importância desse comportamento, e também nos plenários, né, em júri. Aí é outro combate, né? Combate à impunidade em si, que esses crimes, quem comete um crime, está sujeito a uma penalidade alta, a uma vida que vai ser segmentada, que vai ser interrompida por uma prisão, por o afastamento da família, pela tristeza das vítimas, e também sujeito à indenização civil, ou seja, realmente não vale a pena, vale mais a pena levar o desaforo para casa do que se envolver com todas as consequências desse tipo de crime. Ok, promotor de justiça Adriano Marmit, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!